Bom momento a todos que nos ouvem. Eu sou o Carlos e hoje, junto com a Sara, vamos apresentar mais um episódio do podcast Ponte Dialógica. Esse programa é uma produção da Casa Vermelha. Mais informações sobre a casa estão no site casavermelha.art.br. A casa segue com as atividades online durante esse período de isolamento social. A ponte do episódio de hoje será feita com a história, dando início à série de programas sobre arte e história. A arte é uma manifestação humana desde os primórdios de nossa existência. O homem pré-histórico já se expressava de maneiras artísticas, por meio de danças, rituais, pinturas em cavernas. Isso não é muito diferente do que fazemos hoje. Nós seguimos nos expressando por meio da arte, e assim nos afirmamos e entretemos. Mas a arte vai muito além de entretenimento. Ela carrega um cunho político, nos fala sobre estruturas sociais, comunica subjetividades, e assim nos conta sobre a história da humanidade. O tema que irá compor esses próximos episódios será História e Arte. Após escolher o tema, convidamos algumas historiadoras para falar sobre o assunto. Recebemos materiais muito ricos e multifacetados, que nos levaram a produzir mais episódios variando a temática. Nesse episódio, iremos debater sobre o ofício do historiador e suas interrelações com a arte e sua utilização como fonte histórica, bem como a importância das manifestações artísticas para a construção da memória de um povo. Nos próximos episódios, teremos convidadas nos falando sobre moda, cinema e religião, carnaval e resistência e sobre arte e Idade Média. Nesse episódio, estaremos com as historiadoras Luana Jales. Oi, gente, meu nome é Luana Jales. Eu sou formada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e eu faço parte do canal Leitura Obriga História, e onde eu produzo conteúdo voltado mais para a história das mulheres e também falo um pouco sobre sexualidade. E com Júlia Perosa. Oi, pessoal, meu nome é Júlia. Eu sou aqui do podcast e eu também sou formada em História. Talvez algumas pessoas não saibam disso. Eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e também sou formada em Fotografia pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Meu trabalho faz uma intersecção entre essas duas formações. Meu trabalho principal é sobre mulheres e, mais especificamente ainda, sobre mulheres agricultoras. Espero que eu possa responder legal as perguntas que foram me dadas. Aliens, drogas dos nazistas, trato feito, e esqueça as loucuras do History Channel e vamos conhecer um pouco mais da realidade do trabalho historiográfico, sem clickbait, sensacionalismo e sem verdades absolutas. Isso nem existe! Antes de entrar no debate sobre história e arte, devemos saber quem são os pesquisadores dessa área, os historiadores. Quem são e o que fazem os historiadores? Sabe, tipo, quando a gente tá na escola que a gente aprende aquele negócio do método científico? A gente pensa que isso só se aplica para biólogo, pessoal da física, sei lá. Mas é a mesma coisa com o historiador, só que a gente utiliza fontes escritas, a gente não faz experimentos com tubos de ensaio e essas coisas. A gente elabora uma hipótese, a gente cria perguntas, a gente reúne fontes que podem nos ajudar a chegar a essas respostas. Então, o historiador, ele trabalha com fontes escritas, materiais ou até imateriais que podem nos ajudar a responder perguntas que a gente tem no presente, sobre o presente ou até sobre o passado, que é em geral o que a gente faz, né? Então, essa é uma explicação um pouquinho mais por cima, mas é o que eu diria que o historiador faz. Complementando o que a Luana falou sobre o historiador trabalhar com fontes e tal, a gente tem que levar em consideração que o trabalho do historiador é muito importante para a construção de uma narrativa sobre um povo ou um país, uma população, né? Então, às vezes a academia cai para esse lugar da rigidez que muita gente não gosta, acha chato, né?
mas ela é necessária, porque uma interpretação errada de uma fonte ou fora de contexto pode levar a erros históricos que as pessoas pagam na realidade, né? Tipo, essas outras realidades que a gente vive hoje em dia. Não queria citar o Olavo de Carvalho, mas, por exemplo, essa questão do Olavo de Carvalho e dessa realidade paralela que ele cria do Foro de São Paulo, da Ursal, né? Essas coisas que não são realmente verdadeiras, mas fazem com que uma gama de pessoas acredite a ponto de eleger um presidente completamente irresponsável, né? Eu só vou complementar o comentário das ponderações da Ju e da Luana com a frase de um historiador que eu gosto muito, Peter Burke. Ele é pesquisador da história cultural e ele fala que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Em tempos em que se quer renegar tanto o passado e também em momentos em que as ciências humanas vêm sendo tão atacadas, é muito importante a gente se inteirar sobre a responsabilidade, sobre a rigorosidade do método historiográfico que elas pontuaram. Na semana em que a gente está gravando esse podcast, o presidente Bolsonaro vetou o projeto de lei que regulamentaria a profissão do historiador. Muitos historiadores estão se manifestando, mas a gente ainda vai ter que esperar para ver no que vai dar. E é muito importante a gente conseguir, nesse canal, reafirmar a importância desse pesquisador. Sobre o uso das fontes como dados que o historiador se utiliza para olhar para outro tempo e outra sociedade. Ela fala ligeiramente que elas podem ser materiais e imateriais. Ju, você poderia nos explicar melhor o que são essas fontes? Fontes materiais são fontes que estão ligadas a algum objeto palpável. Por exemplo, um livro, uma obra de arte, uma peça artística, uma pintura. Isso são fontes materiais. Fontes imateriais são fontes que dizem respeito a algo que não é palpável, um conhecimento, uma maneira de fazer, ela pode estar diretamente ligada a uma fonte material. Por exemplo, a maneira que se faz o queijo da Serra da Canastra, ela é tombado pelo Patrimônio Histórico Brasileiro, o IPHAN, como patrimônio imaterial. O queijo é uma fonte material. A maneira de se fazer o queijo é uma fonte imaterial. Ainda sobre essa questão das fontes, me surgiu uma dúvida quanto ao limite delas, né? Eu queria saber se as fontes se esgotam, se elas podem ser revisitadas, como é que funciona esse processo? As fontes, elas podem ser revisitadas, elas são frequentemente revisitadas, porque a partir do momento que há uma nova descoberta sobre algum período histórico, às vezes a gente pode ir e volta para as fontes desse período para poder descobrir novas coisas sobre elas e ver como isso se linka com essa nova descoberta do período histórico dito da fonte, né? Elas até podem se esgotar, mas vai ser pergunta pra caramba que tu vai ter que fazer para poder esgotar as questões de uma fonte, assim. Isso tudo varia muito do como um historiador vai estudar a sua fonte, né? Como que a fonte vai ser o objeto do historiador. Porque tem historiador que vai mais para um viés do artista, tem historiador que vai mais para um viés da própria fonte, dos materiais. Não só isso, mas também ideologicamente, tem um historiador que é mais marxista, tem historiador que é mais pós-moderno, tem historiador de diversas facetas, e isso também influencia nos tipos das perguntas que eles vão fazer para as fontes. Então, assim, para esgotar uma fonte, você tem que perguntar muita coisa para ela, muita mesmo. Acontece bastante das revisões virem de quem não é historiador. E isso é uma denúncia, tá? Revisionismo histórico é um negócio muito sério. A gente precisa exigir que essas informações venham
de pessoas que sejam qualificadas, né? Caso contrário, a gente começa a nadar num mar de opiniões. A influência que a história carrega é quase como uma relação direta com a verdade. Essa foi uma imagem muito reforçada, aqueles grandes quadros épicos de grandes momentos, como a primeira missa no Brasil ou a proclamação da República, né? A manipulação na história, consequentemente, tem um reflexo direto na verdade, podendo servir para justificar qualquer coisa. Sim, existem diversos casos de falsificação muito bem feitas na história que tiveram consequências na realidade política ou religiosa até de diversos períodos históricos. Mas eu gostaria de falar também sobre essa questão que tu pontuou da arte, história e realidade, né? Por exemplo, o quadro da Proclamação da Independência do Brasil, feito pelo Pedro Américo, é o primeiro, costuma ser a primeira imagem que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em independência do Brasil, né? E ele é um quadro encomendado, então isso já fala muito sobre ele, quer dizer, ele cria essa atmosfera épica, né, desse momento histórico brasileiro, que na verdade não foi assim na realidade. Então, qualquer pessoa que estiver interpretando ele como uma realidade absoluta, vai estar cometendo um erro histórico, assim, né? A gente sempre tem que levar em consideração que o artista tem a sua liberdade poética na hora de fazer a obra e também aos interesses das pessoas que encomendaram essa obra, né, de trazer essa figura como um grande revolucionário, né, à margens do Rio Ipiranga e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar na obra de uma maneira mais multifacetada, assim, né? E até mesmo na fotografia, que é um tipo de arte mais produzida com mais cunho de real, né? Da realidade, por ser feita por uma máquina e tal, ela é um ponto de vista, ela é o que tá naquele frame, né? Porque o que todo o resto que tá fora do frame tá fora, né? A gente não vê, né? Então a gente também tem que levar isso em consideração, se isso é a realidade. A fotografia, ela tem esse cunho do real, mas ela tem que ser analisada como um ponto de vista, já que é uma escolha do fotógrafo colocar todos os elementos dentro de um frame que não comporta o momento inteiro da história, né? Como vocês bem sabem, aqui nós amamos falar sobre arte. Então, a curiosidade que nos leva para a próxima questão é: e as fontes artísticas? Eu imagino que elas têm uma peculiaridade ao serem analisadas. Como que se estuda esse tipo de fonte? Quais os cuidados que sua análise exige? A arte pode ser uma fonte incrível, só que analisar a arte é sempre um trabalho, porque o historiador ele vai tentar não entrar tanto no lado subjetivo da análise de uma obra. Porque, por exemplo, um curador, ele vai olhar para um trabalho e ele vai falar: ah, porque isso aqui pode representar isso. Uma imagem, uma pintura do Da Vinci, ele vai pegar os anjos, as rochas, significam isso e tudo mais, etc. E, ok, um historiador pode falar sobre significados que existem na pintura, mas só se ele tiver fontes, tiver indícios que deem para ele uma ideia do que aquilo significa. Ele não pode só ir no sentimento de, isso aqui por conta dessa cor. Não, ele vai ter, se ele usou azul aqui, porque o azul nessa época era muito utilizado para explicar, para representar a tristeza. Se ele tiver fontes que digam isso para ele, então, sim, ele pode dizer que o azul está sendo usado ali para representar a tristeza. Agora, quer dizer, ele não vai falar com toda a certeza do mundo. Ele vai dizer que é possível que. Porque a gente não tem como saber exatamente. E isso é uma das coisas que a gente aprende na faculdade de história, que não existe verdade absoluta. Tudo é uma questão do que as fontes contam pra gente. A gente tem que ter esse cuidado quando está analisando uma obra de arte ou a arte em si, uma música que seja. A gente tem que ver como que aquilo que foi dito, com aquilo que a gente está lendo, se relaciona com as fontes escritas que falam sobre esse período, ou factual, ou seja, sobre o que aconteceu de fato, sobre as coisas das quais a gente tem dados para analisar.
Uma coisa que eu conversava com a Sara quando a gente foi montar essas perguntas e esse roteiro foi a utilização, a maneira com que cada profissional utiliza a arte dentro da sua especificação. Por exemplo, para um psicólogo, a arte é uma ferramenta para chegar a algum lugar, alguma conclusão ou alguma resposta a questões do ser humano. Para o historiador, a arte é um objeto de estudo. Então, é utilizada como um objeto a ser analisado e colocado no seu contexto histórico, colocado no seu o contexto do artista. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, ela é mais um objeto do que uma ferramenta, né? Muito poucos trabalhos historiográficos são escritos de maneira artística. Eu acho que talvez os mais modernos, assim, mas a maioria dos trabalhos são escritos com um rigor acadêmico bem grande, assim. Então, utiliza-se da arte não artisticamente, né? Falando assim, nesse viés do que é a arte, o que seria a arte, mas ela é utilizada como objeto mesmo. E engraçado porque até no último episódio a gente viu que cada corrente da psicologia também via a arte de um jeito, né? Não existe uma unanimidade quanto à utilização dela como ferramenta. O historiador está fazendo escolhas, e a partir do tipo de arte que se estuda, acaba se criando uma narrativa. Isso nos leva à próxima pergunta, a importância da arte na construção da memória social. Olha, essa eu acho que é uma pergunta linda, porque a arte, ela ajuda a criar um senso de identidade, especialmente, por exemplo, nas comunidades, quando a gente está falando sobre os povos da diáspora, a arte, a cultura foi uma das coisas que manteve os negros unidos, ou quando houve a dizimação dos indígenas na América do Sul, a arte também era algo, os rituais eram algo que ajudavam a perpetuar a identidade, perpetuar uma memória que estava sendo apagada e substituída pelo padrão branco, pelo padrão do que era europeu, pela religião, pelos costumes, e fazer com que ela continue viva e não vire tudo o mesmo, massa homogênea do colonizador, foi um símbolo de resistência muito grande. Então, eu acredito que ter a arte como um símbolo, como uma forma de mostrar que essas populações ainda tinham forças, ainda tinham algo para proteger que não pode ser extinto, porque ele vai ser perpetuado de geração em geração. É algo incrível. E na construção da memória existe uma carga muito afetiva em relação a essas coisas, ao trançar o cabelo, a um carinho que você recebe, ou as músicas, os costumes. Quem nunca aprendeu uma ciranda ou algum jogo com o avô, com a avó e comentou isso com alguém, passou para um filho em algum momento, passou para um irmão, passou para um amigo que seja, falando sobre como eram esses costumes. Então, isso é cultura, isso é arte de uma forma. E eu acredito que manter isso vivo é uma das partes que faz com que a história não possa ser perdida enquanto existe história oral. Enquanto as pessoas puderem passar isso uma para o outra. E que ela não necessita exatamente de ter sido escrita, como a gente sabe que em muitos casos não foi escrita, mas conseguiu chegar até hoje para nós. A importância da arte para a memória, para a construção da memória de um povo, é enorme, né? A arte, ela tem um cunho afetivo e de identidade também. Então, assim, vários povos usam a arte como
como elemento da sua identidade, da sua construção identitária. E isso se reverte num elemento de resistência também. Então, por exemplo, os povos indígenas que seguem perpetuando a sua cultura, as suas danças, as suas pinturas corporais, os seus elementos artísticos, eles estão promovendo a resistência cultural do seu povo, né? Porque a arte é um elemento de importância fundamental na construção de uma sociedade, assim. É, tanto que, se não fosse, né, os nazistas, por exemplo, não teriam tanta preocupação em construir uma identidade alemã forte dentro de vários âmbitos, inclusive no da arte, né, no da música, é, no das artes plásticas, artes visuais. Então, para a construção da identidade de um povo e da memória, assim como da memória de um povo, a arte é essencial, né? E ela é muito rica e muito multifacetada também. O Brasil mesmo, que é um país tão grande, com tantas etnias, é um caldeirão de cultura que vem sendo passada desde a época das épocas antigas, né? Com os indígenas, com os negros africanos, com os portugueses, e a mistura dessas artes que também constroem o que a gente tem hoje como a arte nacional, né? O povo brasileiro. Conversar sobre isso é perceber que a arte está sempre transmitindo uma mensagem, né? Ela está comunicando e com isso ela está construindo uma narrativa. E quando eu penso que a construção de uma identidade ela não é somente individual ou de um grupo, pode ser uma narrativa que conte a história nacional. E para além da arte como um elemento de resistência de um grupo, a gente vê como historicamente ela foi utilizada diversas vezes para construir uma narrativa histórica, para exaltar certos personagens, exaltar certos feitos, marginalizando outros. A gente também não pode esquecer do uso político da arte. O exemplo do nazismo, que a Ju até comentou, vem para nos mostrar que eles usaram a arte para a construção de uma narrativa que serve a um grupo opressor. Além de toda essa carga identitária de resistência, a arte pode ser opressora? Sim, a arte pode ser opressora, né? A gente não tem dúvida de que a arte de cada período, especialmente a arte extremamente popular, ela, em geral, vai refletir o que o governo quer representar. Claro, hoje a gente está tendo algumas modificações, ainda mais com as formas que a gente está tendo acesso à informação e cultura, com o advento da internet, etc. Mas, óbvio, acho que é o exemplo mais manjado de todos os tempos. A propaganda nazista utilizando cinemas, propagandas, produção audiovisual para dar força ao Terceiro Reich, né? Então, no caso ali, a gente tinha uma propaganda sendo feita e era usado o cinema como uma desculpa para isso. Bom, quando você tem sempre os mesmos padrões sendo repetidos na arte e a ideia de você não se sentir representado ali, sim, ela pode ser opressora, porque todo mundo concorda que pinturas, cinema, fotografia, em geral, é arte. E quando você não se enxerga ali, você tenta se encaixar para se colocar naquela parte. Você não se enxergar num programa, você não se enxergar no cinema, nos protagonistas dos filmes, você não se vê na literatura, você não encontrar pessoas que pareçam com você nesses meios de comunicação, fazem ou com que você queira se encaixar ali e você chegue a desenvolver uma espécie de dismorfia corporal, de você não se ver ali, você passa a ignorar o ser que você é para tentar ser parecido com aquele, ou você vai ter uma reação de tentar criar um espaço para você. E isso é uma coisa que é muito importante hoje em dia, que é a pluralidade na arte, né? Que é você ter cada vez pessoas mais distintas dando a sua voz
de determinados espaços. É você ter pessoas trans, ter pessoas negras, pessoas homossexuais, lésbicas, enfim, fazendo arte e fazendo com que elas estejam presentes nas representações culturais, para que elas sirvam de exemplo para as outras pessoas. E isso é uma coisa que é muito recente. Até pouco tempo a gente não tinha quase nenhuma representação dessa na grande mídia. Era uma cultura muito marginalizada quando você tinha produções voltadas para o público LGBT, por exemplo. Ou então, nos Estados Unidos, que existiam canais específicos para pessoas negras, the Black Community. E hoje, por exemplo, existe até uma série que chama Living Single, que Friends foi uma cópia total desse programa, que era baseado em 6 amigos que moravam em Nova York, e fizeram um baita sucesso na TV nos Estados Unidos na década de 90, ali por 92, se eu não me engano. Mas os 6 amigos eram negros, era um programa totalmente protagonizado por pessoas negras. Aí eles foram o quê? Foram lá e fizeram Friends. E aí, ele se tornou um super fenômeno que só tinha pessoas brancas. E é isso. Esse é um exemplo de massificação de arte e de programas e tipo de entretenimento. Tá bom que eu entrei na parte mais comercial da arte, mas enfim. Eu acredito que a arte, assim como é um mecanismo libertário, pode ser um mecanismo libertário de libertação, de busca de coisas boas, ela também pode ter o lado oposto. Então, assim, a arte, ela tem a ver também com relação de poder e ela também tem a ver com opressão. Por exemplo, um exemplo que vem na minha cabeça muito básico, assim, que é a arte cristã para a catequização dos povos indígenas nas Américas na época da conquista, né? As missões jesuíticas tinham muito esse papel de catequização com os indígenas e usavam da arte para poder sobrepor a sua religião e aos indígenas. Inclusive, diversas obras artísticas foram modificadas com feições indígenas, tipo Jesus com feição indígena, para que os indígenas pudessem se reconhecer nessa figura que a princípio não tinha absolutamente nada a ver com a sua religião principal. Mas os jesuítas ofereciam naquela época para os indígenas brasileiros, sobretudo, mas também na América Espanhola, uma, entre aspas, proteção contra os bandeirantes que coletavam indígenas para a escravização, né, no interior do Brasil. Então, os jesuítas acreditavam que o indígena era um ser com alma, né? E por isso ele poderia se redimir na sociedade, ser catequizado, né? Então, um indígena que estava dentro de uma missão jesuítica estaria, entre aspas, protegido, mas ele também perdia diversos elementos da sua subjetividade, né? Os povos perderam diversos elementos da sua cultura nesse processo de catequização. E foi por meio de arte, já que a maioria deles era analfabeto, não saberia ler. Então, a arte nesse momento foi uma arte muito opressora, né? Também a arte pode ser opressora quando a gente diz respeito à falta de representatividade, né? Tipo, as pessoas é uma grande tristeza, assim, você não se sentir representado dentro das peças artísticas, né? Pessoas negras, pessoas trans, né? São ainda muito pouco representadas, e quando são representadas de maneiras completamente estereotipadas, assim. Então, esse tipo de falta de representatividade também pode ser opressora e está dentro desse âmbito da arte, assim.
já que a arte tem uma grande função identitária. E pensar a arte também nas novelas, por exemplo. Agora na quarentena tá passando a novela das 6, Novo Mundo, que é uma contação sobre a independência do Brasil, a história de Dom Pedro I. E o que é essa novela? Primeiro que é tipo só pessoas brancas, os indígenas são interpretados por pessoas brancas, é todo aquele discurso do white savior. As únicas pessoas negras que tem no elenco são, tipo, as pessoas escravizadas e, tipo, ninguém narra do ponto de vista delas, obviamente. O herói é Dom Pedro I, a heroína é Leopoldina. Enfim, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito essas novelas históricas cumprindo esse papel de nos narrar uma história. E é sempre essa história de um ponto de vista bem branco e machista, geralmente. Eu gostaria de pontuar aquela parte que a Luana fala ali sobre o Living Single, aquela série e a relação com Friends, né? Eu fui pesquisar, eu não sabia disso. Eu sou uma pessoa fora da curva porque eu não gosto de Friends, não assisto Friends, nunca assisti muito assim, não acho muita graça nem nada do tipo. Mas eu fui pesquisar e achei uma matéria da Rolling Stone que fala sobre o reflexo do racismo estrutural na produção cultural. E é muito interessante, assim. É, essa série Living Single foi feita antes de começar o Friends, né? Antes de estrear o Friends. E as coisas são muito parecidas nessa matéria da Rolling Stone, até eu indico que vocês procurem. Eles colocam várias partes que são muito iguais, quase iguais, assim, questões iguais dos personagens. A única diferença é que Living Single tem todos os personagens negros e Friends são todos brancos e também algumas questões que são levantadas, questões raciais, são levantadas em Living Single e em Friends muito pelo contrário, né? Várias coisas racistas são comentadas pelos personagens de Friends, machistas, homofóbicas, assim. Então, Friends reproduz alguns preconceitos, assim, mas eu não tô julgando, porque eu sinto que é alguma coisa da época, assim mesmo, mas tem essa questão toda de, tipo, ser muito parecido com Living Single e Living Single não ter tido todo esse sucesso, nem mesmo ter todos esses episódios que Friends teve, né? Isso também foi, essa parte do racismo estrutural também foi uma questão muito pontuada no Big Brother, né? Nesse último, quando foram falar dos personagens que o Babu Santana, aquele ator que estava no Big Brother, em toda a sua carreira, né? Se tu abre o Wikipédia lá do Babu, os personagens são todos, tipo, homem mal encarado, assaltante, não sei o quê, preso, sabe? São personagens que reforçam esse estereótipo do homem negro, periférico. É comum a aproximação do certo e do bom com o belo, do errado e ruim com o feio. Uma maneira de manipulação social por meio da estética. Tudo que faz parte da homogeneidade é bom, sendo assim, certo. Porém, o diferente é feio, consequentemente ruim e errado. Os nazistas achavam um absurdo o dadaísmo. Até no Brasil, nos anos 70, as pessoas chegavam a chorar ao ver o Ney Matogrosso maquiado no palco. A gente precisa de pluralidade. E agora a gente vai para o nosso quadro, O Lado do Artista. O lado do artista. Para o lado do artista de hoje, apresentamos o ator Cleucir, do oeste aqui do estado de Santa Catarina. Através do teatro, o trabalho dele discute a importância da história oral para uma população. Olá, galera da Casa Vermelha. Meu nome é Cleucir, sou de Concórdia, cidade do meio oeste catarinense. Estou muito feliz por receber esse convite e participar desse projeto da Casa Vermelha. Hoje eu considero a Casa Vermelha como um espelho, uma referência do teatro catarinense.
Eu faço parte da Delarte Produções Culturais, sou ator, formado em licenciatura em artes cênicas, e o nosso grupo tem um trabalho voltado a algumas temáticas, com alguns projetos, como, por exemplo, meio ambiente, educação no trânsito, segurança no trabalho, estresse, enfim. E temos um trabalho muito importante que é voltado a uma galera da sociedade que é a terceira idade. Um de nossos projetos é o espetáculo Causos do Nono BEP, que conta um pouquinho alguns causos das pessoas mais antigas da nossa região. Todos nós sabemos que o meio oeste tem um fator histórico muito importante, que foi a Guerra do Contestado. E a partir dali começaram a surgir os primeiros vilarejos, as primeiras comunidades. Muitas delas foram de pessoas, de imigrantes que vieram do Rio Grande do Sul para cá para desbravar, para buscar um novo conceito de vida. Junto com essas pessoas vieram seus costumes, vieram os mitos, as lendas, os seus hábitos daquele povo. Eu iniciei uma pesquisa, a campo, voltado a esses causos para elaborar o nosso espetáculo Causos do Nono BEP. Dessa pesquisa fomos construindo ao longo do tempo, ouvindo as pessoas, visitando essas pessoas e colhendo as informações. E juntamente com o diretor André Francisco, a gente finalmente conseguiu terminar esse trabalho, Esse trabalho mostra um pouquinho da realidade, das dificuldades que aconteceram naquela época, em que as pessoas elas vinham até a fronteira por meio de trem, através de locomoção locomotiva, e eles chegavam na fronteira e tinham que atravessar o rio de balsa. E aí tinha um longo trajeto feito por carroças, mudança era transportado por carroças e puxadas a mula. E chegando no meio dessa mata nativa, eles derrubavam a mata e iniciavam o plantio, construíam suas casas de pau a pique, como se diz, coberta de esteira de taquara, improvisado com folhas de coqueiros, muitas vezes. E assim iam construindo a sua vida e foram formando ao longo de um período muito curto esses vilarejos. E nesse tempo onde surgiam as lendas populares, como as histórias das caçadas, das pescarias, e foram se transformando em lendas. E essas lendas permanecem até hoje na mente de algumas pessoas que acreditam nesses acontecimentos. O povo era um povo bem sofrido, com bastante dificuldade financeira, e isso faz com que eles tenham seus valores muito assíduos. Eles cultivam, eles têm o maior prazer de manter suas tradições, como a música, a dança e também a contação de histórias que normalmente aconteciam em períodos chuvosos ou à noite, ao redor do fogão a lenha, onde sapecava um pinhão, um amendoim, enfim, uma pipoca e é claro que não podia faltar o chimarrão. E assim a gente pôde ouvir todas essas histórias e pensamos na construção desse trabalho.
É claro que muitas histórias nós ouvimos e teríamos assim uma infinidade de trabalho a ser feito, né, por meio dessas histórias. Eu escolhi 3 histórias para contar no meu trabalho, no meu espetáculo, né, que foi a vinda, né, a primeira, a vinda, que foi a mula empacada, que empacou na balsa. Toda essa história ela parece ser verídica, e também, pois ela é uma história contada pelo meu avô, e ele disse que aconteceu de fato, né, que a mula empacou e não queria atravessar o rio. E também tem a história do leãozinho baio, onde que as pessoas juravam que era uma onça, tigre, enfim, que a região aqui aí tinha muito na época as onças, né? Mas as pessoas antigas, acreditavam que eram tigres nessa região. E também tem uma história que finaliza o meu trabalho, que é a pescaria, né? E é claro que não, como toda a pescaria tem as suas vantagens, né? O tamanho do peixe, enfim, quem conta a história é pescador, né? Dizem que sempre tem um certo aumento aí na história, e com certo exagero, e o trabalho ele se transforma na medida que foram feitas as apresentações. Hoje ele tem 3 anos de atividade. Fui feliz, passei em alguns festivais, isso me deu bagagem. Realizei muitas apresentações nos lugares para os idosos, e isso fez com que eu ganhasse campo, eu ganhasse corpo com o trabalho. Me sinto muito feliz, né? E feliz mesmo por ter apresentado em Florianópolis. Muitos de vocês assistiram o trabalho, e eu quero sim continuar com essa atividade, com esse campo de pesquisa, porque eu acho muito promissor. Para finalizar, eu quero desejar a vocês da Casa Vermelha um ótimo projeto. Continuem firmes, estamos juntos nessa caminhada, e tudo passa. São momentos que a vida nos traz essas propostas, esses reforços, esses momentos de reflexão que nós temos que saber aproveitar e absorver da melhor forma possível. Isso tudo, com certeza, vai engrandecer o trabalho cultural de nossa região, do nosso estado. E eu quero dizer assim, um beijão a todos e boa sorte nessa caminhada. Estamos juntos. Abraço. Muito bem, vamos chegando ao final do programa de hoje. Seguimos para o quadro de indicações. Momento das nossas convidadas compartilharem uma sugestão aí com a gente. A minha indicação para vocês é que vocês pesquisem no Google, deem uma pesquisada para darem uma olhada. Eu já tive a oportunidade de estar nesse lugar pessoalmente, assim, foi muito incrível, assim, e eu indico muito para quem puder ir algum dia olhar, mas para quem não puder também dá uma olhadinha no Google, porque é muito interessante. Dentro desse assunto de catequização indígenas por povos jesuítas, tem uma igreja que fica em Andahuaylillas, que, desculpe a minha pronúncia, não sei se é assim direito, no Peru, na província de Cusco. E a igreja chama São Pedro de Andahuaylillas, e ela foi considerada a Capela Sistina das Américas. Ela é uma grande representante do barroco andino. Então, assim, a arquitetura, os desenhos de dentro da igreja são muito maravilhosos e muito surpreendentes, assim. Nessa igreja
foi construída no século XVI, final do século XVI, início do XVII, e tem diversos elementos interessantes de catequização, diversos elementos da cultura quechua foram utilizados pelos jesuítas para fazer esse sincretismo, né, que eu estava falando antes. Então tem um Jesus usando uma túnica todo colorido, um tecido todo colorido, né, que é esse tecido típico assim do povo andino. E também tem escrituras de passagens da Bíblia em espanhol, também em quechua, em aymara, que são línguas nativas dos povos, que também demonstram esse desejo de catequização, esse esforço para a catequização desses povos, assim. Então, é muito interessante, é muito bonito, assim, as obras são muito, muito ricas, assim, e demonstram muito bem aquilo que eu falei anteriormente. Então, é uma dica aí para quem quiser dar uma olhada. Vai estar escrito aqui na descrição, bem certinho, para vocês pesquisarem, tá? Valeu! Eu consumo muita literatura. É, tipo, uma das coisas que eu sou extremamente viciada. Então, eu não sei, eu considero que boa literatura é aquela que te prende. Eu fico presa em thrillers. Gosto muito de livro de suspense, de thriller, esse tipo. Por exemplo, esses tempos eu li um livro de um autor catarinense até, o Gustavo Ávila, que chamava O Sorriso da Hiena. Eu não consegui dormir, eu fiquei rodando, lendo o livro em pé, em círculos aqui, porque a gente tá em quarentena, andando dentro do quarto falando, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Porque eu queria saber o que acontecia. E eu adoro essa sensação de, ai meu Deus, o que vai acontecer? E esse é um livro que me pegou muito. Mas eu também sou louca por Saramago. Eu amo aquele livro, O Intermitências da Morte. É uma indicação que eu sempre faço, porque é a ideia de... É uma ideia que me fascina, de a morte tirar férias, basicamente. Ela entra em greve em uma cidade e as pessoas ficam, ótimo, ninguém morre. Bom, mas você ainda é mortal, entre aspas, então você se quebra inteiro, aí as pessoas ficam em coma, e ninguém morre, mas tá. Mas a gente quer morrer, eventualmente. Então, né, porque ninguém quer a existência eterna. São as coisas que mexeu muito comigo. E eu leio de tudo, basicamente. De romances bobinhos, em que se vocês gostam de romances bobinhos, eu indicaria talvez Um Teto para Dois. Super comédia romântica, só que em livro. A minha indicação é um romance histórico escrito pela Maria Firmina dos Reis no final do século XIX, se chama Úrsula. Até recentemente ele estava gratuito na Amazon, e aí ele vai se tratar de um romance que denuncia a escravidão, ele é abolicionista, a própria escritora é uma mulher negra, abolicionista, enfim. A gente não ouve falar dela na hora de se estudar história na escola, literatura clássica, mas ela é considerada a primeira romancista brasileira. Bom, a minha de hoje é musical, vai ser a obra do músico, compositor e maestro Guerra Peixe. É a Suíte Pernambucana, que é executada lá com a Orquestra Sinfônica Nacional. As composições dessa obra, elas incorporam alguns ritmos do Brasil, mas no caso explorados de maneira sinfônica pelo maestro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Lembrando que esse podcast está sendo gravado à distância, cada um está em suas casas, a gente está nesse período de isolamento, por isso, se puder, fique em casa. Fiquem atentos, porque os próximos episódios ainda irão girar em torno da temática de arte e história. Vamos trazer convidadas muito especiais que irão acrescentar bastante a esse diálogo sobre arte e história.
Não esqueçam também que nós temos o fórum, e por lá vocês podem interagir diretamente conosco, dando sugestões, fazendo críticas, dando também as suas indicações, enfim, compartilhando ainda mais e aumentando a nossa rede. E para ter mais informações sobre a Casa Vermelha e as atividades nesse momento de isolamento, tem as redes sociais da casa, que é o Instagram, @MCC Casa Vermelha, o Facebook, facebook.com/casavermelha, facebook.com/MCC Casa Vermelha, e o site que é www.casavermelha.arte.br. Beleza, galera? Tchauzinho! Até o próximo episódio. Muito obrigada e tchau, tchau!